Você já sentiu que, apesar de todo o esforço e amor dedicados ao seu lar, falta algo? Que em meio ao caos ou à ordem da sua rotina, a presença mais vital está se esvaindo? Que o zelo pelos afazeres, pela organização, pelos filhos, pela carreira, de alguma forma tem se tornado um véu sutil, cobrindo a luz que deveria inundar cada cômodo da sua casa e do seu coração? Olá, queridos amigos e irmãos em Cristo. Sejam muito bem-vindos de volta ao nosso espaço de reflexão e crescimento, o canal Entre Céu e Casa. Sou eu, seu companheiro de jornada, e hoje mergulharemos em uma questão profunda e talvez desconfortável, mas absolutamente essencial para a nossa vida espiritual e familiar. Será que a própria rotina da nossa casa, essa que tanto nos empenhamos para construir, está, sem que percebamos, afastando a presença de Deus de nosso lar e coração? Muitos de nós passamos horas a fio, dias, anos, construindo um lar. Cuidamos dos detalhes, organizamos, limpamos, cozinhamos, trabalhamos incansavelmente para prover. Sonhamos com um refúgio, um lugar de paz, amor e segurança. Mas, se formos honestos conosco mesmos, quantas vezes a busca por essa casa perfeita ou a mera sobrevivência em meio às demandas diárias nos leva a negligenciar a base mais fundamental de tudo o que realmente importa? A verdadeira questão não é se Deus nos abandonou, mas se, de alguma forma, nossas prioridades e hábitos inadvertidamente o colocaram em segundo plano dentro do nosso próprio santuário. Neste vídeo, vamos explorar juntos como identificar esses ladrões silenciosos da fé, resgatar a intencionalidade em cada ação e, o mais importante, redescobrir como transformar nossa casa em um verdadeiro santuário, um refúgio, onde a glória de Deus não apenas habita, mas floresce. Porque aqui no Entre Céu e Casa, acreditamos que a fé, o autoconhecimento e a harmonia familiar são pilares para uma vida plena. E a presença divina é o cimento que une tudo isso. Permaneça conosco, pois o que vamos desvendar hoje pode mudar completamente a atmosfera do seu lar e a direção da sua vida. O tema é poderoso, não é mesmo? A rotina da sua casa está roubando a presença de Deus? Parece uma pergunta ousada, talvez até assustadora, mas é uma pergunta que precisamos fazer com o coração aberto e honesto. É um convite para olhar para dentro, para as paredes da nossa casa e para as paredes do nosso ser, e discernir onde a nossa atenção tem verdadeiramente repousado. Vamos começar desvendando o que eu chamo de o ladrão silencioso da intenção. A vida no piloto automático, como o hábito rouba nossa atenção de Deus. A rotina por si só não é um inimigo. Pelo contrário, ela é a estrutura que nos dá ordem, disciplina e até mesmo um senso de propósito. Sem rotina, nosso mundo seria um caos. O problema não está na existência da rotina, mas em como a vivenciamos. Ela se torna um problema, se torna um ladrão sorrateiro quando perdemos a intenção, a consciência e a percepção da presença de Deus em nossas ações diárias. O roubo não é de Deus em si, pois ele é imutável e presente em todo lugar. O roubo é da nossa capacidade de percebê-lo, de nos conectarmos a ele, de convidá-lo ativamente para cada momento do nosso dia e para cada espaço do nosso lar. Pense comigo, quantas vezes você se senta à mesa para uma refeição preparada com tanto carinho, ou mesmo algo simples e rápido, mas seu pensamento já está na próxima tarefa, na lista de afazeres, na tela do celular? Você come sim, mas será que houve um momento genuíno de gratidão? Um simples obrigado, Pai, por este alimento, por esta família, por este dia? Ou as refeições se tornaram apenas uma pausa funcional entre uma atividade e outra, desprovidas de intencionalidade espiritual? E o cuidado com a casa? Limpar, organizar, consertar, são tarefas essenciais, mas elas são vistas como um fardo exaustivo, uma obrigação sem fim, ou como um ato de cuidado, de mordomia sobre o que Deus nos confiou? Não podemos nos esquecer que o Senhor nos abençoa com um lar, e cuidar dele pode ser sim uma forma de adorá-lo, de zelar pelo que é dele. Se o fazemos com murmuração, com peso, sem reconhecer a bênção, estamos permitindo que a rotina roube nossa gratidão e nossa conexão. A comunicação familiar. Quantas conversas temos em casa que são rasas, focadas apenas em problemas, em listas de compras, em reclamações?
Quantos pais e filhos, cônjuges, estão dividindo o mesmo espaço físico, mas vivendo em mundos paralelos, conectados a telas, mas desconectados uns dos outros e, consequentemente, daquela essência divina que deveria permear os relacionamentos? Onde está o tempo para compartilhar as bênçãos do dia, para a oração conjunta, para o estudo da palavra em família? A Bíblia nos ensina em 1 Tessalonicenses 5,18 a dar graças em tudo. Mas se a nossa rotina nos leva a um estado de piloto automático, onde a gratidão intencional pelas pequenas coisas se perde, não estamos de fato nos desconectando da fonte de toda a gratidão? Essa é a sutileza do ladrão da intenção. Ele não arromba a porta da sua casa. Ele entra silenciosamente e desliga a luz da sua percepção, fazendo você esquecer que a presença mais valiosa ainda está lá, esperando ser reconhecida e convidada. Mas como podemos resgatar essa intencionalidade? Qual é o primeiro passo para transformar o piloto automático em uma direção consciente rumo à presença divina? A resposta está em pequenos ajustes, em decisões deliberadas que, dia após dia, constroem pontes, não barreiras, para a glória de Deus em nosso lar. Vamos falar agora sobre reconectando o coração, estratégias práticas para o lar. Estamos falando de construindo pontes diárias, através de pequenos gestos que geram grandes conexões. A chave para resgatar a presença de Deus na sua rotina doméstica não está em grandes revoluções, que geralmente são insustentáveis, mas em pequenos e consistentes atos de fé. Primeiro, a oração e meditação matinal. Que tal iniciar o seu dia com 5 a 10 minutos de oração ou leitura da palavra? Eu sei o que você deve estar pensando. Não tenho tempo, minha manhã é uma loucura. Mas a verdade, meus amigos, não é sobre ter tempo, mas sobre fazer tempo. É uma questão de prioridade. Acorde 15 minutos mais cedo, se preciso. Comece com um versículo, uma pequena reflexão. Você se surpreenderá como esses minutos iniciais podem pavimentar o restante do seu dia com paz e propósito. É o seu GPS espiritual para a jornada que se inicia. Em segundo lugar, as refeições com propósito. Institua o hábito de orar antes de cada refeição, não como um ritual vazio, mas como um agradecimento genuíno. Encoraje a família a participar. Em vez de apenas devorar a comida, use esse tempo para conversar sobre as bênçãos do dia, sobre o que Deus tem feito em suas vidas. Que a mesa da sua casa seja um altar de gratidão e comunhão, não apenas um local de alimentação. Esses momentos se tornam memórias preciosas e fortalecem os laços familiares e espirituais. Em terceiro lugar, crie uma atmosfera de adoração no seu lar. Música cristã suave no ambiente pode transformar a energia de qualquer cômodo. Pequenos lembretes visuais, como versículos pendurados na parede, um quadro com uma mensagem de fé ou objetos simbólicos que remetam à sua espiritualidade, servem como âncoras para a sua alma e para a alma da sua família. Esses elementos falam sem palavras, lembrando a todos que Deus é bem-vindo ali. E por último, mas não menos importante, o serviço como adoração. Que tal ver as tarefas domésticas não como um fardo, mas como um ato de amor e cuidado pela sua família e um reflexo da ordem divina? Quando lavamos um prato, estamos servindo a nossa casa, e isso pode ser um ato de adoração ao Criador que nos deu o privilégio de ter um lar. Quando arrumamos a cama, quando preparamos uma refeição, estamos zelando pelo nosso ambiente e pelas pessoas que o habitam. É uma forma de honrar a Deus com as nossas mãos e o nosso tempo. Josué 24:15 nos declara: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa não é uma decisão que se toma uma única vez e pronto. É uma decisão diária, intencional, que se manifesta em cada pequeno gesto, em cada escolha. A mudança não precisa ser radical, mas precisa ser consistente. Escolha uma dessas dicas e comece hoje. Comece pequeno, mas comece. E observe a transformação. Esses pequenos ajustes podem parecer simples, mas enfrentam grandes desafios. A vida moderna impõe pressões que nos levam à exaustão. Quais são as barreiras mais comuns que nos impedem de viver uma fé mais presente em casa e como podemos derrubá-las, um gigante por vez, com a força que vem do alto? Chegamos à parte sobre superando os gigantes da rotina, combatendo o cansaço e a distração e restaurando o santuário familiar.
Eu sei, meus amigos, que a vida moderna é exigente. A jornada dupla, tripla de pais e mães que trabalham, cuidam dos filhos, da casa, da vida social é exaustiva e muitas vezes o cansaço é um gigante que nos impede de buscar a Deus. A sensação de que não há tempo para mais nada, que a energia se esvai antes mesmo do meio-dia, é real. Essa é uma luta que muitos de nós conhecemos bem. Mas não é só o cansaço. As distrações digitais são outro grande ladrão de atenção. O celular, a TV, a internet, que deveriam nos conectar, muitas vezes nos isolam dentro do nosso próprio lar. Quantos de nós passamos horas rolando feeds, vendo vídeos, enquanto a oportunidade de uma conversa significativa com um filho, um cônjuge, ou um momento de meditação silenciosa escorre pelas mãos? A tecnologia se tornou uma barreira e não uma ponte em nosso lar. A falta de disciplina é outro desafio colossal. É fácil começar com boas intenções, mas manter os hábitos espirituais quando ninguém está vendo, quando a euforia inicial passa, é uma luta constante. E quando as tentativas falham, quando não conseguimos manter a leitura diária da Bíblia ou a oração com os filhos, o desânimo e a frustração batem à porta. Sentimos que falhamos, que somos insuficientes, e isso nos afasta ainda mais. Então, como podemos superar esses gigantes? Primeiro, pequenos começos. Não se exija a perfeição. Deus não nos pede perfeição, mas um coração disposto. Um versículo por dia, uma oração breve antes de dormir. O importante é a conexão, não a quantidade. A semente é pequena, mas o carvalho que dela brota é gigantesco. Comece com algo que você sabe que pode sustentar, e a consistência trará o crescimento. Em segundo lugar, coloque a tecnologia a serviço da fé. Em vez de se deixar roubar pela internet, use-a para edificar. Existem inúmeros aplicativos bíblicos, podcasts inspiradores como este, vídeos que podem nutrir sua alma. Use o tempo no carro, na fila do banco, para ouvir a palavra ou uma mensagem de esperança. Faça da tecnologia uma ferramenta para sua fé, e não um mestre da sua atenção. Em terceiro lugar, descubra o poder da comunidade. Você não está sozinho nessa jornada. Compartilhe seus desafios com seu cônjuge, com um amigo de confiança, com um pequeno grupo da igreja. Há força e encorajamento no onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus 18:20. A caminhada cristã é coletiva e o apoio mútuo é um bálsamo para o cansaço e a frustração. E finalmente, e talvez o mais importante, a perseverança na graça. Entenda que Deus nos ama mesmo em nossas falhas. Ele sabe das nossas lutas, do nosso cansaço. Ele nos convida a recomeçar a cada dia, sem culpa, com a certeza de que sua graça nos sustenta. Não é sobre o quão perfeito você é, mas sobre o quão dependente você é dele. Em vez de desistir, peça a ele força para recomeçar. Mas as estratégias são apenas ferramentas. A verdadeira transformação acontece quando uma vida é tocada, quando o espírito se reacende. Você quer ouvir uma história de como a presença de Deus foi restaurada em um lar que parecia perdido? Uma história que serve de farol para as nossas próprias jornadas? Permitam-me compartilhar uma história que ilustra de forma poderosa o que estamos falando. É a história de Ana e Ricardo, um casal com 2 filhos pequenos, o Lucas de 7 e a Sofia de 4 anos. Eles eram, aos olhos de muitos, a família perfeita. Ambos com carreiras bem-sucedidas, uma casa linda, filhos educados e cheios de energia. Mas por trás da fachada de sucesso e da rotina organizada, havia um vazio silencioso crescendo. Ricardo trabalhava muitas horas e quando chegava em casa estava exausto, mergulhando no celular ou na TV. Ana se desdobrava entre o trabalho, a casa, os filhos e sentia-se cada vez mais sobrecarregada e solitária. As conversas entre eles se limitavam à logística, quem pegaria as crianças, o que comprar no supermercado, as contas a pagar. A paciência era escassa e pequenas discussões se tornaram frequentes. A presença de Deus, que antes era o centro de suas vidas, havia se tornado uma lembrança distante, espremida entre as 1001 demandas diárias. A oração em família era um amém rápido antes de dormir. E a leitura da Bíblia? Bem, havia muito tempo que o pó cobria a velha Bíblia na estante. O estopim veio numa noite de sábado.
Lucas, o filho mais velho, perguntou a Ana com a inocência cruel das crianças: Mamãe, por que a gente não canta mais músicas de Deus em casa? A vovó sempre canta. Aquela pergunta simples perfurou o coração de Ana. Ela percebeu que em toda a sua corrida para ser a mãe perfeita e ter a casa perfeita, ela havia esquecido o mais importante: convidar Deus para ser o centro daquele lar. Naquela noite, Ana e Ricardo tiveram uma conversa franca e dolorosa. Ela expressou seu vazio, ele a sua exaustão. Eles perceberam que o ladrão silencioso da rotina havia roubado não apenas a presença de Deus, mas também a alegria, a paciência e a conexão entre eles. Decidiram que algo precisava mudar. A virada não foi uma grande epifania instantânea, mas uma série de pequenas, mas firmes decisões. Eles começaram com o mais simples, a oração matinal conjunta. A princípio eram apenas 5 minutos, muitas vezes antes das crianças acordarem. Depois, adicionaram um devocional antes de dormir com os filhos, lendo uma história bíblica infantil e orando juntos. A princípio, as crianças se distraíam, mas com o tempo começaram a participar ativamente, com suas perguntas e suas orações singelas. Implementaram um detox digital à noite. Depois do jantar, os celulares eram deixados em uma caixa. O tempo era dedicado a brincar com os filhos, a conversar, a ler. Ricardo, mesmo cansado, se esforçava para ouvir as histórias de Ana e dos filhos e compartilhar as suas próprias. Aos poucos, a atmosfera da casa mudou. Não foi magia, foi intencionalidade. As discussões diminuíram, a paciência aumentou, as risadas voltaram a ecoar pelos cômodos. A gratidão se tornou um hábito. A presença de Deus se tornou palpável, não como um fardo a ser adicionado à lista de tarefas, mas como um bálsamo que acalmava o caos, que preenchia o vazio. O lar de Ana e Ricardo se tornou novamente um templo, um lugar onde a família não apenas vivia, mas prosperava espiritualmente. Essa não é uma história única, é o convite de Deus para cada um de nós. É a prova de que mesmo quando nos perdemos, Ele está lá, esperando o nosso convite, para restaurar, para curar, para habitar. É a sua casa que está clamando por essa restauração? A presença de Deus na sua casa não é um ideal distante, mas uma realidade que pode ser construída, dia após dia, tijolo por tijolo, escolha por escolha. E o poder dessa construção reside em uma única decisão que você faz a cada momento. A grande revelação não está em uma técnica complicada ou em uma fórmula mágica, mas na intencionalidade do seu coração e na sua decisão diária de convidar o Espírito Santo para cada cômodo, cada tarefa, cada conversa. É a consciência de que Deus não está confinado aos domingos na igreja, mas deseja habitar em cada detalhe do seu cotidiano, do seu lar. A rotina não precisa roubar a presença de Deus. Ela pode, na verdade, ser o palco onde sua glória é manifestada através de sua fé ativa. A chave é lembrar-se de que cada ato de cuidado, cada palavra de amor, cada momento de gratidão pode ser uma oração. Recapitulando tudo o que aprendemos hoje, identificamos o ladrão silencioso da intenção, que nos afasta da presença de Deus nas pequenas coisas do dia a dia. Descobrimos estratégias práticas para reconectar nosso coração, através de oração, refeições com propósito, uma atmosfera de adoração e serviço como adoração. Enfrentamos os gigantes do cansaço e da distração, aprendendo a começar pequeno, usar a tecnologia a nosso favor, buscar a comunidade e confiar na graça de Deus. E fomos inspirados pela história de Ana e Ricardo, que transformaram seu lar de volta em um templo. Agora, eu te convido a refletir. Onde em sua rotina diária a presença de Deus tem sido esquecida? Quais pequenos passos você pode dar hoje para convidá-lo de volta ao centro do seu lar? Não subestime o poder de uma única decisão. O Espírito Santo está pronto para transformar sua casa em um refúgio de paz, amor e fé. Se este vídeo tocou seu coração e te inspirou a buscar uma conexão mais profunda com Deus em sua casa, por favor, deixe seu comentário abaixo. Compartilhe suas experiências, suas lutas e suas vitórias. Sua história pode ser a inspiração que outra pessoa precisa. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal Entre Céu e Casa e ative o sininho para não perder nenhum de nossos vídeos. Lembre-se, a jornada de transformação é pessoal, mas também é coletiva, e você não está sozinho. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares que também podem estar buscando essa restauração.
Juntos, podemos construir lares onde a presença de Deus não apenas reside, mas transborda, impactando o mundo ao nosso redor. Que a paz de Deus reine em seu coração e em sua casa, hoje e sempre. E em nosso próximo encontro, vamos desvendar como a gratidão pode ser a sua arma secreta para superar qualquer adversidade. Que a sua semana seja abençoada.